Vocês já estão vendo, Leandro? Sim, já estamos vendo. E aí eu digo para vocês, se vocês estão com dificuldade em ver, vocês olham aqui, tem dois nomes da Andrea e um tem uma apresentação. Então você vai com, olha, passa o mouse em cima, ou o dedo em cima, e aí tem o fixar. Coloca no fixar para você ver a tela inteira, tá? Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre equações e sistema de equações. Então, o que nós temos aqui? Conjunto universo e solução de uma equação. As equações equivalentes, equações do primeiro grau com uma incógnita e equações na resolução de problemas. E, é claro, aí nós podemos montar o sistema de equações. Então, o que nós vamos recapitular com relação a isso? A equação, o que é uma incógnita ou variável, que esses dois nomes querem dizer a mesma coisa, o princípio da equivalência e, finalmente, a igualdade. Por quê? Para resolver uma equação, nós precisamos usar o princípio da equivalência, que é o que está presente na igualdade. Então, nós temos o conjunto universo e solução de uma equação. O que é isso? Quando se fala em conjunto universo, seria o conjunto dos números que posso substituir no lugar da incógnita. A incógnita é o que nós chamamos geralmente de x, é aquele valorzinho que a gente deseja descobrir na nossa equação. A solução ou raiz da equação é o número que faz essa sentença ser verdadeira. Então, quando eu acho uma resposta para a equação, na verdade o nome dela é solução ou raiz da equação. Vocês estão conseguindo acompanhar? Por exemplo, qual dos elementos do conjunto A? Então, aqui nós temos um conjunto que foi denominado de A, que são os números 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Observem a escrita desse conjunto. Ele está entre chaves e os números estão separados por vírgula. E o nome do conjunto é uma letra maiúscula do alfabeto. Então, isso é uma característica de denominação de conjuntos. Então, qual dos elementos do conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, podemos colocar no lugar da letra X para tornar verdadeira a igualdade x mais 2 igual a 6. Então, nós temos que substituir a letra x, que é a nossa incógnita ou variável, por esses números aqui, para saber se a igualdade vai ser verdadeira. Quando que a igualdade vai ser verdadeira? Quando no lugar do x, eu colocar o número e obter o resultado. Então, o que nós temos aqui? O conjunto U. O que é esse U? É o conjunto universo. É de onde eu vou buscar a resposta. Isso não significa que todos esses números, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, serão respostas, raízes ou soluções para esta equação. Então, vamos na tabela acompanhar. Nós temos x mais 2 igual a 6, que é a nossa igualdade, a nossa equação. Na segunda coluna, nós temos o U, que é o conjunto universo, formado pelos números de 0 até 5. E a última, se vai ser verdadeiro ou falso. Como que eu verifico se ele é verdadeiro ou falso? Então, a nossa igualdade é x mais 2 igual a 6. Eu quero achar o valor do x. Então, é no lugar do x que eu vou trocar pelo 0, porque é o primeiro número que apareceu. Então, eu vou fazer 0 mais 2 igual a 6. Isso é verdade? É claro que não. O 0 mais 2 vai dar 2, e 2 é diferente de 6. Como aqui a igualdade não é verdadeira, então a gente vai colocar que ela é falsa. Aí nós vamos fazer a mesma coisa com o número 1. 1 no lugar do x, mais 2 é igual a 6. Também é falso. Depois, o número 2. 2 no lugar do x,
2 mais 2 igual a 6. Também é falso, porque 2 mais 2 é igual a 4 e não 6. Depois, o número 3. 3 mais 2 igual a 6. 3 mais 2 é igual a 5 e não 6. Então, também é falso. O próximo número, que é o 4, para o lugar do x. 4 mais 2 é igual a 6. Sim, esta daqui é verdadeira. 4 mais 2 é igual a 6, então nós achamos a igualdade, o que a torna um valor verdadeiro para este conjunto universo que nós temos, dos algarismos de 0 a 5. E por último, vamos verificar o 5 também, 5 no lugar do x. 5 mais 2 igual a 6. Isso é falso, porque 5 mais 2 é igual a 7. Então, analisando a última coluna aqui, nós temos verdadeiro somente para o x igual a 4. Quando eu troquei o x por 4, eu obtive 6. Por conta disso, na hora de darmos a resposta, nós teremos como solução, esse S que aparece, é S de solução, o número 4, que também é colocado entre as chaves. E esse número 4 é único. A solução ou raiz, nesse caso aqui, é o número 4. É o único valor que faz a sentença, que é x mais 2 igual a 6, ser verdadeira para este conjunto universo dos números de 0 a 5. Alguma dúvida? Escrevam no chat se tem alguma dúvida. Alguma dúvida? Respondam se sim ou não, se a gente pode prosseguir. Mais alguém? Ramon? Então, vamos continuar. Conferir a solução ou raiz de uma equação. Como que nós iremos fazer isso? Esta conferência. O que é isso? Então, no nosso exemplo aqui, nós vamos verificar se o número menos 6 é raiz da equação 3x menos 5 igual a 5x mais 7. Observem que nós temos uma sentença que é uma igualdade, onde nós temos dois membros. O primeiro membro é o 3x menos 5, porque ele está à esquerda do sinal de igual. O segundo membro é 5x mais 7, porque ele está à direita do sinal de igual. Então, essa nomenclatura, primeiro membro, 3x menos 5, segundo membro, 5x mais 7, é uma nomenclatura que nós usamos na equação também. E ela vem sempre com o sinal de igual, porque aqui no caso nós estamos usando na equação. O que nós devemos fazer? Nós vamos considerar aqui o conjunto universo. Para nós, o conjunto universo vai ser o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, que é aquele conjunto que inclui os números negativos e os números positivos. E aqui, ó, nós vamos ter em mente o seguinte, que toda equação do primeiro grau tem apenas uma solução ou raiz. Por que nós estamos falando que ela é do primeiro grau? Porque observem, ó, que é 3x que nós temos aqui. O expoente do x, apesar dele não aparecer, é o número 1. Então, ela é chamada de equação de primeiro grau, tá? Então, vamos verificar como que nós fazemos isso. Nós vamos pegar o primeiro membro da nossa equação, que é o 3x menos 5, e no lugar do x, nós vamos substituir por menos 6. O 3, quando ele acompanha o x sem nenhum sinal no meio, nós entendemos que o sinal que está no meio, entre os 3 e o x, é o vezes. É uma conta de vezes que nós temos que fazer. E por que aqui o menos 6 teve que ser escrito entre parênteses? Porque eu não posso escrever o sinal de vezes e um número negativo junto, sem separar pelo parêntese, porque isso não existe na matemática. Então, toda vez que for uma conta de vezes por um número negativo, que tem o sinal de menos, nós somos obrigados a colocá-lo entre parênteses. Então, ficou 3 vezes o número menos 6, menos o 5. No lugar do x, trocamos por menos 6.
3 vezes menos 6, nós fazemos 3 vezes 6, são 18. O 3 é positivo, o 6 é negativo. Positivo vezes negativo dá negativo. E repete o número menos 5. Aqui nós temos menos 18, menos 5. Os dois números são negativos, então nós devemos somá-los. 18 mais 5 são 23. Por que que ele ficou negativo? Porque nós somamos dois números negativos, então continuamos com o sinal de negativo. É como se devêssemos 18 para o professor Leandro, R$18, e devêssemos R$5 para o Ramon. Então, a minha dívida seria de R$23 para os dois. Nós fizemos isso com o primeiro membro da equação. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com o segundo membro da equação, o 5x mais 7. Então, é a mesma coisa. Entre o número 5 e a letra x, tem uma conta de vezes. Então, nós devemos fazer 5 vezes o menos 6, tá? Porque nós temos aqui o parêntese para separar o sinal de vezes do sinal negativo do número 6. E copiamos o mais 7. Nós temos uma multiplicação e uma adição. Nós vamos fazer primeiro a multiplicação. Então, 5 vezes 6 são 30. O 5 é positivo, o 6 é negativo. Positivo vezes negativo dá negativo. 7. Aqui nós temos um número negativo sendo somado com um número positivo. Então, nós vamos fazer a diferença entre eles. 30 menos 7 são 23. Aí eu vou observar qual dos dois números tem mais unidades. É o 30. 30 unidades são maiores que 7 unidades. O sinal do 30 é negativo, então a resposta fica negativa. Podemos pensar assim, ó. Eu devo R$30 para o professor Leandro, mas eu só tenho R$7 para pagá-lo hoje. Então, eu vou lá, pago R$7, mas eu ainda tenho R$23 para pagar, por isso que é negativo. O que nós observamos aqui? Que nos dois membros, no 3x menos 5 e no 5x mais 7, quando eu substituir por menos 6, eu obtive o mesmo resultado, menos 23 no primeiro membro, menos 23 no segundo membro. Portanto, o número menos 6 é a solução da equação. Aqui ficou, então, solução igual a menos 6. Isso foi verificado, tá? Se desse diferente, ele não seria solução. Alguma pergunta até aqui? Equações equivalentes. O que seria isso? Em um mesmo conjunto universo, duas ou mais equações que apresentam a mesma raiz ou solução são denominadas equações diferentes. Isso quer dizer o quê? Que às vezes as equações vêm escritas de uma forma diferente, até mesmo com números diferentes, mas elas possuem a mesma solução ou raiz. Então, elas são denominadas equivalentes. Então, nós temos como exemplo, x mais 3 igual a 10. O segundo exemplo, x igual a 10 menos 3. Terceiro exemplo, x mais 3 igual a 7 mais 3. Nesses três casos aqui, nós podemos observar claramente que elas são equivalentes. Por quê? Ó, se eu trocar o 3, que é positivo aqui, colocá-lo no segundo membro aqui, no exemplo do meio, a gente tem a mesma equação, certo? E se eu pegar o primeiro exemplo e o último exemplo, o que eu fiz? Eu só troquei o número 10 por 7 mais 3. 7 mais 3 é igual a 10. Então, através de uma verificação simples, descobrimos que elas são equivalentes. Mas existe uma forma prática para isso. Uma forma de obter equações equivalentes, basta multiplicar ou dividir a equação por um número em comum. Então, para obter as equações equivalentes, nós vamos sempre multiplicar ou dividir todos os elementos da equação por um mesmo valor. Então, vamos lá. X mais 3 é igual a 10. Aqui na frente, ó, eu vou fazer vezes o número 2.
eu tenho que multiplicar. X vezes 2 são 2x. 3 vezes 2 são 6. E 10 vezes 2 são 20. Então, eu obtive uma equação equivalente à primeira. 2x mais 6 é igual a 20, é equivalente a x mais 3 igual a 10. Como aqui todos os números são positivos, a gente não se preocupou em fazer a conta com o jogo de sinais, tá? A de baixo, 4x mais 6 igual a 18. Aqui nós vamos dividir a equação por 2. 4x dividido por 2 é igual a 2x. 6 dividido por 2 é igual a 3. E 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, esse é um processo bem prático e simples para se obter equações equivalentes. Lembrando que aqui não nos preocupamos com o jogo de sinais, porque todos os números são positivos. Quando tiver positivo e negativo, a gente tem que fazer o joguinho de sinais válido para multiplicação e divisão. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Pode deixar no chat. Não, Dandara disse que não. Tá. Então, vamos lá. Equações do primeiro grau com uma incógnita. Vamos resolver a equação 9x menos 7 igual a 5x mais 13, sendo que o conjunto universo é igual ao conjunto dos racionais. Então, a resposta aqui tem que ser um número racional. Esse U, vocês precisam saber que ele é o conjunto universo, que é o lugar onde tem todos os números de onde nós podemos tirar a resposta da equação, a sua solução ou raiz. Essa letrinha Q, escrita dessa forma diferenciada aqui, nós sabemos que ela não é só uma letra, ela representa um conjunto numérico, que são os números racionais, que envolve natural, inteiro, e aí vem as frações e os decimais, tanto positivo quanto negativo. Então, o que nós vamos fazer, ó? 9x menos 7 é igual a 5x mais 13. Nós temos no primeiro membro, aqui à esquerda do sinal de igual, o número menos 7. Então, nós não vamos deixar mais o número menos 7 junto com a expressão 9x. Por quê? O 9x tem x e o 7 não tem x. O 7 vai, então, para o segundo membro da equação. Vejam na segunda linha o que aconteceu, ó. 9x ficou sozinho no primeiro membro agora. É igual 5x mais 13. Eu simplesmente copiei o segundo membro. Mais 7. O 7 no primeiro membro era negativo. Quando ele muda de membro, ele vai ficar positivo. Por quê? O número, quando vem acompanhado do sinal de menos e muda de membro, ele vai ficar acompanhado do sinal de mais. Porque nós usamos aqui o princípio da equivalência das equações citado lá no início, tá? É como se eu somasse 7 numa balança de 2 pratos aos 2 membros da equação. Essa balança de 2 pratos seria o quê? O primeiro membro é um dos pratos, o segundo membro é o outro prato. Para eles estarem equilibrados, tem que fazer essa troca com os sinais. Agora eu vou observar a segunda linha. Ao observar na segunda linha, eu vejo que eu tenho 5x no segundo membro e tenho 9x no primeiro membro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o 5x para o primeiro membro, para que os números que têm a variável x fiquem juntos. Então, eu vou escrever 9x menos 5x. Por quê? O 5x era positivo aqui no primeiro membro, ó, e eu estou mudando, no segundo membro, perdão. E eu estou mudando 5x, a expressão toda, que na verdade se chama monômio. O monômio 5x está sendo mudado de membro, então ele precisa mudar de sinal. Se ele era positivo, ele vai mudar e ficar negativo. Igual, copia o restante, 13 mais 7.
Neste momento, eu verifico que os dois monômios, 9x menos 5x, estão no primeiro membro, e os números inteiros, 13 e 7, estão no segundo membro. Então, nós dizemos que vamos juntá-los, nós podemos fazer uma conta aqui. Nós vamos somar, então. No caso, a gente está falando da soma algébrica, tá? Porque tem número negativo, que no caso é o 5x. 9x menos 5x, eu posso fazer 9x menos 5x, vai dar 4x. Por que ficou positivo? Porque o 9 é positivo, ele é maior que o 5, que era o negativo. 13 mais 7 vai dar 20. Então, nós temos 4x igual a 20. Agora, observem que no primeiro membro, o número 4 está acompanhando o número x. E ele acompanha o número x através de uma multiplicação. O x, que é a nossa variável, ela tem que ficar sozinha no primeiro membro para que eu possa encontrar o seu resultado. Então, o 4 que está multiplicando, muda de membro, dividindo. São as operações inversas. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Por isso que ficou 20 sobre 4, na forma de fração. Tá? Aqui a gente já passa a usar esse tipo de escrita, entendendo que a fração é uma divisão. Então, aí nós vamos fazer 20 dividido por 4, que é igual a 5. Como os dois são positivos, o 5 também é positivo. Então, o x, que é a nossa incógnita, ou variável, deu 5. Aí eu ainda preciso verificar, de acordo com o conjunto universo lá, se o 5 pertence ao conjunto dos números racionais. Sim, ele pertence, ele é um número racional. Então, a nossa solução aqui é o conjunto formado pelo número 5. E observaram que nós chegamos a uma única resposta, porque esta equação é de primeiro grau, então ela só tem um valor, uma resposta correta. Alguma dúvida até aqui? Escrevam no chat, por favor. Podemos continuar, então? Pode prosseguir, nenhuma dúvida. Aqui no outro exemplo, ó. Observem como aparece esse. Multipliquei um número por 6 e obtive o dobro desse número, aumentado, de 180. Qual é esse número? Então, aqui é como se fosse aqueles probleminhas de adivinhação, mas ele pode ser escrito na forma de uma equação de primeiro grau. Quem que é esse número? É o x, é a variável que nós estamos procurando, tá? A nossa incógnita. Então, a primeira parte aqui, ó, multipliquei um número por 6. Se eu multipliquei um número por 6, eu fiz x vezes 6, na verdade eu tenho 6x. E obtive. Essa palavrinha aqui, obtive, ou ainda se tiver o verbo obter, significa igual, tá? Eu tenho que traduzir como igual. O dobro desse número. O que é o dobro? É multiplicar por 2. Então, eu obtive 2x. Aumentado de 180. O que é aumentado? Mais. Então, mais 180. Então, a nossa equação ficou 6x igual a 2x mais 180. Agora, eu vou observá-la. Eu tenho o x, 6x no primeiro membro, 2x no segundo membro. Eu preciso juntá-los em um único membro para fazer uma conta, porque eles são monômios semelhantes com o x. Então, o 2 que está lá no segundo membro, 2x, vai mudar inteirinho para o primeiro membro. Observaram? Ó, 6x menos 2x. Eu trouxe o 2 acompanhado do x, por isso que ele mudou de sinal. Aqui, na primeira linha, ele era positivo lá no primeiro membro, no segundo membro. Ele mudou para o primeiro membro, ficando negativo. Menos 2x, igual a 180. O 180 só tem ele permanece lá. Desculpe. 6x menos 2x, eu posso fazer essa conta.
Porque os dois são semelhantes, só tem um x aqui, ó. Então, 6 menos 2 são 4, mais 4x, porque estamos falando do 6x menos 2x, igual a 180. Aqui, eu tenho que deixar o x sozinho, mas para eu deixar o x sozinho, eu tenho que tirar o 4 de pertinho dele. Como não tem sinal nenhum aqui, é multiplicação, e eu só vou mudar o 4 para o segundo membro. Nesse caso, se ele está multiplicando, ele muda para o segundo membro dividindo. Operações inversas. Observaram que ficou na forma de fração de novo? Aí fazemos a divisão. 180 dividido por 4, x é igual a 45. Então, qual é a solução deste nosso probleminha, no caso aqui? É o número 45. Logo, o número procurado é 45. Observaram que aqui ainda colocamos uma resposta, porque se tratava de um problema. Tudo bem até aqui? Tudo bem, pessoal? Pode prosseguir? Alguma dúvida? Não. Pode. Então, agora, nós vamos ver as equações na resolução de problemas. Então, para que existem as equações? Para resolver um problema. De onde veio esse problema? De uma situação que existe naturalmente ou de uma situação criada pelo homem, tá? Para resolver, por exemplo, um problema em uma empresa ou um problema em uma escola. Então, vamos ver esse aqui, ó. Em uma classe, 20% dos alunos treinam capoeira. Sabendo-se que os outros 24 alunos treinam outros esportes, quantos alunos há ao todo nessa classe? Então, nós temos um problema. Na primeira leitura, muitas vezes, a gente não consegue tirar todas as informações do problema. Daí a importância de se fazer a releitura e prestar atenção nos itens, nos valores que vão nos direcionar para a montagem da equação. Ó, a porcentagem aparecendo aqui, ó, 20% dos alunos treinam capoeira, tá? Então, tá aqui, ó, 20%. Sabendo-se que os outros 24 alunos treinam outros esportes. Esses outros aqui significa que é o restante da sala, tá? 20 é na capoeira e os outros alunos da sala em outros esportes. Então, por isso que ficou aqui, ó, 20% mais 24. Vai ser igual ao total. Ou seja, a pergunta dele aqui, ó, quantos alunos há ao todo nessa classe? Então, esse total aqui é o valor que nós vamos procurar, é o X. Vamos lembrar de uma coisa, ó. Do jeito que ela está escrita aqui, 20% mais 24 igual ao total, fica difícil para resolver. É uma situação que tem uma escrita complexa, porque mistura porcentagem, número e a língua portuguesa. Então, vamos transformar isso na linguagem matemática. Nós já vimos em aulas anteriores, ó, lembrando que 20% é igual a 20 centésimos, que é igual a 0,20. Lembram disso? Ó, a transformação da porcentagem em número decimal, para que a gente possa fazer nossos cálculos. Então, vamos voltar lá na nossa equação. 0,20 mais 24 é igual a x. Só que esse 0,20 aqui, ele é referente ao total na classe. Ele é 20% dos alunos. Então, 20% do total. O nosso total, nós já escrevemos aqui que é o x. Então, agora, na terceira linha, ó, 0,20, 20 centésimos, está junto do x, porque é o 20% da classe. Mais 24 é igual a x. Olha aqui, ó, o total é um número que não conheço, ou seja, é uma incógnita. E o que mais que nós temos, ó? Que 0,20x é 20% do total que treina capoeira. 24 que treinam outros esportes, e x é o total de alunos. Vamos agora resolver aqui a nossa equaçãozinha. O 24, nós vamos dessa vez deixar ele sozinho aqui no primeiro membro.
Não vou mudar ele para o segundo membro, porque senão ele vai ficar negativo e não é interessante para nós nesse momento. Quem que eu vou mudar de membro? O 0,20x. Por quê? Nós já observamos que 20% do total. Então, o total é maior que o 0,20. Então, aí nós vamos ter uma facilidade na resolução. Então, o 24 ficou no primeiro membro, o 0,20x mudou para o segundo membro, como ele mudou o termo aqui, ó, 0,20x, que é o monômio acompanhando o 0,20 e o x, ele mudou de sinal. Aqui ele era positivo, ele mudou para o segundo membro e ficou negativo. O x, ele é mantido aqui. Vamos fazer essa conta agora, x menos 0,20x. Quando nós fazemos essa conta, nós vamos obter 0,8x. Por quê? Vai dar 0,80x, mas a gente já pode tirar esse zero aqui do 80 para facilitar a nossa resolução. Então, 24 é igual a 0,8x. O 0,8, ele é um número decimal e está acompanhando o x. O x tem que ficar sozinho aqui no segundo membro para eu terminar a minha conta. Então, o 0,8 muda para o primeiro membro dividindo. 24 dividido por 0,8. Nós vamos fazer a divisão, tá? E obter 30, que seria a mesma coisa que dividir 240 por 8, tá? Então, nessa sala tem 30 alunos. Aqui foi importante acontecer isso, porque nós podemos tanto trabalhar com o x no segundo membro, quanto trabalhar com o x no primeiro membro, que foram os exemplos anteriores. Alguma pergunta até aqui? Pessoal, alguma pergunta? Esse exercício foi um pouco mais complexo. A gente tinha porcentagem, a gente tinha valores decimais para resolver, entender o problema. Alguma dificuldade ou a gente pode prosseguir? Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Leandro? Não, tá certinho. Tá. Então, vamos lá. Mais equações na resolução de problemas. Então, no colégio do bairro, há turmas de sexto, sétimo, oitavo e nonos anos do ensino fundamental. Nesse colégio, 1/3 dos alunos cursa o sexto ano. 1/4 cursa o sétimo ano. 3/10 dos alunos no oitavo ano. E 140 alunos no nono ano. Quantos alunos estudam nas turmas de sexto ao nono ano dessa escola? Então, sempre que aparecer um problema, vocês estão vendo, ó, que ele vem escrito na língua portuguesa, tá? Por exemplo, aqui, ó, 1/3 está escrito com palavras e não com números. Depois, 3/10, ó, palavras e não números. Então, quando nós fazemos a releitura do problema, o que nós devemos fazer? Tirar daqui o que é mais importante, transformando na linguagem matemática. Então, vamos fazer uma esqueminha para que a gente possa montar a nossa equação. Aqui, ó, o colégio do bairro, há turmas de sexto, sétimo e oitavo e nonos anos do ensino fundamental. Então, por que eu escrevi aqui, ó, sexto, mais sétimo, mais oitavo, mais nono? Porque são as turmas que tem nesse colégio, igual ao X. Por quê? Porque nós queremos quantos alunos estudam nas turmas do sexto ao nono ano. Então, esse total de alunos é uma incógnita, ou seja, é o X. Aí, como que eu descubro aqui os números que eu devo colocar, ó? Ele falou aqui, ó, 1/3 dos alunos cursa o sexto ano. Então, o sexto ano é 1/3 de X. Depois, 1/4 cursa o sétimo ano. Então, sétimo ano, 1/4 de X. O oitavo ano são 3/10 dos alunos no oitavo ano. Oitavo ano, 3/10 de X. E 140 alunos no nono ano. O nono ano são 140 alunos. Ele já nos deu essa informação.
Toda vez que aparecer a preposição de entre 1/3 e x, nós vamos trocá-la pela multiplicação. Por isso que aqui agora, quando nós escrevemos a nossa equação, olha como escrevemos. A gente não precisa escrever 1/3 de x. A gente escreve 1/3 e o x logo à frente. Mais 1/4 x, mais 3/10 x. Aqui as frações multiplicam a variável, a mesma coisa do anterior. Mais o 140 é igual ao x, que é o total. Aqui nós temos uma equação com denominadores diferentes. Quando acontecer isso, a gente não pode prosseguir sem antes fazer uma transformação com essa equação. Nós temos que deixar todos os denominadores iguais, ou seja, nós vamos transformar essa nossa primeira equação aqui, 1/3 x mais 1/4 x mais 3/10 x mais 140 igual a x, em uma nova fração, em uma nova equação, equivalente a ela, mas com os denominadores todos iguais. E como que nós fazemos isso? Através do processo prático da decomposição de fatores primos para achar o mínimo múltiplo comum. Esse MMC aqui é mínimo múltiplo comum dos números que nós temos como denominador. E quais são os nossos denominadores? O 3, o 4 e o 10. O 140 e o x têm denominadores 1, então ele não aparece aqui. Como que nós fazemos? Nós escrevemos esses números 3, 4 e 10, um ao lado do outro, separados por vírgula, e vamos dividi-los por números primos. Neste caso, começamos pelo 2, porque o 4 e o 10 são pares. Na segunda linha, então o 3 nós repetimos, porque 3 não é divisível por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Aqui ainda temos o número par, que é o 2. Então, nós repetimos o número 2 aqui no nosso processo prático. O 3 eu repito, porque ele é ímpar. 2 dividido por 2 é 1. 5 eu repito, porque ele é ímpar. Agora, nós temos 3, 1 e 5. O próximo número primo é o 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Repito 1 e repito 5, porque o 5 não é divisível por 3. Agora, nós vamos colocar o 5, porque o número 5 é o próximo número primo. Repito o primeiro 1, segundo 1, 5 dividido por 5 deu 1. Neste momento, acabou o nosso MMC, porque todos os resultados aqui deram 1. Nós vamos fazer o que com esses números primos que nós colocamos aqui? Nós vamos multiplicar 4 vezes 3 são 12, e 12 vezes 5 é igual a 60. Então, nós acabamos de descobrir que o mínimo múltiplo comum entre os números 3, 4 e 10 é 60. Então, agora nós vamos escrever as frações equivalentes. 1/3 de x vai ser 20/60 de x. Por quê? 3, para dar 60, eu fiz vezes 20. Então, 1 vezes 20. Ou, se quiser pensar, 60 dividido por 3 são 20. 20 vezes 1 dá 20. O 4, para chegar no 60, eu fiz 4 vezes 15. Por isso que nós temos 15/60 de x. E o 10, para chegar no 60, foi feito vezes 6. Então, 3 vezes 6, que são 18. Se quiser fazer o processo inverso, 60 dividido por 10 são 6, vezes 3, 18. Lembra que eu falei que o 140 tem denominador 1? Então, eu vou simplesmente multiplicar 140 por 60, que vai dar 8.400. E o x eu também tenho que multiplicar por 60, porque o denominador dele é 1. Observaram que aqui era só o x, agora ficou 60/60 de x. Nesse momento, eu posso eliminar os denominadores. Observaram que aqui nesta linha estão escritos, 20x, mais 15x, mais 18x, mais 8.400, que é igual a 60x.
Por que eu posso fazer isso? Porque nós temos agora uma equação equivalente àquela nossa primeira lá, que estava com os denominadores todos diferentes. Então, vamos continuar. Desculpem. 20x mais 15x mais 18x mais 8.400 é igual a 60x. O que nós vamos fazer aqui com esse monte de termos? Nós vamos juntar os semelhantes. E quem são os semelhantes? Aqueles que têm o x junto. Então, ó, 20x mais 15x mais 18x vai ser igual a 60x menos 8.400. Então, nós começamos mudando o 8.400 de membro. Ele era sozinho e sem x, então nós vamos deixá-lo lá no segundo membro. Aqui ele é positivo, ele mudou 8.400 para o segundo membro, então ele ficou negativo. O 60 também tem x, então eu vou trazê-lo para o primeiro membro. Então, aqui nós temos 20x mais 15x mais 18x menos 60x. Por que menos 60x? Porque ele veio inteirinho para o primeiro membro. 60x era positivo no segundo membro, no primeiro membro ele fica negativo. Igual a menos 8.400. Eu só repeti. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa soma com os números positivos, ó. 20x mais 15x mais 18x são 53x. Eu somei os três que estavam positivos, 20, 15 e 18. Menos 60x igual a menos 8.400. Eu tenho agora 53x e devo 60x. O 53x é positivo, o 60x é negativo. Então, fazendo a diferença, dá 7x, só que negativo, porque o número 60 é maior que o número 53 em unidades. Igual a menos 8.400. Aqui foi colocado para que vocês observem isso, ó. O 7x é negativo. O número que tem x aqui no primeiro membro, quando ele está isolado, sozinho assim, ele não pode ficar negativo de jeito nenhum. Então, nós vamos multiplicar toda a equação pelo número menos 1, para trocar o sinal do 7. Então, menos 7x vezes menos 1 dá 7x. Menos 8.400 vezes menos 1 dá 8.400 positivos. Observaram que eu tenho que multiplicar todos os membros da equação, é o princípio das frações equivalentes. 7x é igual a 8.400. O 7 está multiplicando o x, então ele vai dividir para o segundo membro. 8.400 dividido por 7. Está escrito na forma de fração. O x, então, 1.200. 8.400 dividido por 7 são 1.200. Aí, lá voltando agora a responder o nosso problema, qual que era a pergunta? Quantos alunos estudam nas turmas de sexto ao nono ano dessa escola? Resposta: estudam 1.200 alunos nas turmas do sexto ao nono ano nessa escola. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Leandro? Não, tá certinho, tudo certo, ok. Alguém tem alguma dúvida? Escreve no chat, por favor. Então, podemos continuar. Eu vou parar a apresentação, então, Leandro. Ok. Parar. Então, agora a gente vai continuar com sistemas de equação. Então, a gente vai ver sistemas de equação agora, que é a continuação de equações. Um sistema de equações é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Para resolver um sistema, é necessário encontrar valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. Então, quando eu falo de sistema, eu não estou falando de uma equação só.
A gente acabou de ver uma equação só. Agora a gente fala de mais de uma equação junta, onde a gente consegue resolver e descobrir o mesmo valor para todas as equações. Podemos resolver uma equação, um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, serão duas incógnitas, não será só mais uma. A gente está acostumado a ver x, agora a gente vai ver x e y, usando o método da substituição ou da adição. Então, a gente tem dois métodos para resolver. A gente vai focar no método da adição e a gente só vai passar pelo método da substituição. Isso é um sistema de equação. Aqui a gente tem duas equações do primeiro grau. Aqui a gente tem x mais 2y igual a 2 e 3x menos 4 igual a 6. Então, é assim que vai se apresentar para você um sistema de equação, onde eu tenho duas equações, a gente liga por essa chave aqui, está dizendo que para resolver, a gente precisa resolver os dois simultaneamente. Então, não dá para me resolver um e depois resolver o outro. Eu vou resolver os dois simultaneamente para encontrar qual é a intersecção dos dois, qual é a solução que atende os dois, que faz essa sentença verdadeira. Então, eu só tenho um valor para x e só tenho um valor para y. E ele vai ser o mesmo quando eu colocar para essa primeira equação e quando eu colocar para essa segunda equação. E como que a gente acha esse valor de x e de y? A gente tem um método da substituição, que o que acontece? A gente resolve assim, ó, por exemplo, a gente tem essas duas equações. Olha aqui o que aconteceu. A gente pega e coloca aqui, ó, x mais y é igual a 12. Então, o que a gente quer saber? O valor de x. Então, a gente passa esse y para o lado de lá. Se a gente passou esse y para o lado de lá, ficou menos y. Ficou x igual a 12 menos y. Essa é a minha resposta. Eu já sei o valor de x, mas o valor de x é 12 menos y. E aí, o que a gente faz? A gente pega essa resposta e coloca na segunda equação. Tá vendo? No lugar do x, a gente vai colocar o quê? 12 menos y. E a gente vai resolver. Esse é o método da substituição. Mas, como eu disse, a gente vai focar no método da adição. No método da adição, buscamos juntar as duas equações em uma única, eliminando uma das duas incógnitas. Então, a gente tem duas equações, a gente vai tentar dessas duas equações formar uma única equação. E aí, quando a gente forma uma única equação, a gente tenta eliminar uma das duas incógnitas. Para quê? Para cair numa equação do primeiro grau com uma incógnita, para a gente conseguir resolver ela simplesmente como a gente estava resolvendo as outras equações, tá? Então, um exemplo aí. A gente tem essa equação. X mais y igual a 12, 3x menos y igual a 20. Então, a gente vai resolver pelo método da adição. Então, a gente vai somar as duas equações. Então, nesse caso aqui, quando a gente for somar, a gente vai somar x mais 3x, que vai dar 4x. Aí eu tenho mais y e menos y. Eu vou eliminar essa minha incógnita. Como que eu vou eliminar? Como que eu faço para eliminar? Tem que ser a mesma incógnita, a mesma letra, que no caso é y e y. Tem que ser o mesmo coeficiente, ou seja, o número que está à frente tem que ser igual. Quando não tem número nenhum aqui, é o número 1 e o número 1. Então, coeficiente iguais, os números que estão na frente são iguais. E sinais opostos. Ó, um é um sinal de mais e o outro é um sinal de menos. São sinais opostos. Aí eu consigo eliminar. E o outro lado eu vou somar 20 mais 12. Então, quando eu fiz isso, deu isso daqui, ó. X mais 3x deu 4x. Aqui. Essa daqui eu eliminei. Por quê? Eu tenho y e devo y. Se eu tenho y para pagar y, eu não fico com nada. Fico com zero. Eliminei essa minha incógnita. E aqui eu somei. 20 mais 12 deu 32. Eu fiquei com uma equação simples, como a gente estava resolvendo até agora. O que eu vou fazer? Vou resolver. Esse 4 que está com x, ele está multiplicando. Ele vai para o outro lado, ele vai dividindo. Olha lá, tirei o zero, porque o zero não faz sentido, e o meu 4 vai dividindo. Ficou 32 dividido por 4. 32 dividido por 4 é o quê? 8. Então, eu achei o valor de x. Esse valor de x atende às duas equações. Essa é a minha primeira equação e essa é a minha segunda equação. Tá? Até agora, tudo bem? Entendeu como eliminar uma das duas incógnitas? Para eliminar uma das duas incógnitas, tem que ser mesma letra,
mesmo número que está na frente e sinais opostos. Ficou claro isso para vocês? Responde para mim no chat. Deixa eu voltar aqui. Tá, então tem que sempre ocorrer isso. Tem que ser mesma letra, mesmo número que está na frente e sinais opostos, que a gente chama de mesma incógnita, mesmo coeficiente e sinais opostos, tá? Isso tem que acontecer. Mas eu achei o valor de x, desculpa. Falta eu achar o valor de y. Eu sei o meu valor de x, mas não sei o meu valor de y. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou escolher uma das duas equações e substituir o valor de x. Então, olha lá. O que eu faço? Eu escolhi uma das duas equações, ó. Escolhi x mais y igual a 12, que é a primeira equação. Eu escolhi ela. Eu sei o meu valor de x. Meu valor de x é 8. Então, no lugar do x, eu vou colocar o número 8. Olha lá. 8 mais y igual a 12. E aí eu faço o que eu já fazia na outra etapa. Pegar esse 8 e passar para o meu segundo membro. Quando eu passo para o meu segundo membro, ele vai ficar negativo. Ele era positivo, trocou de membro, troca de sinal. Ele vai ficar negativo. Então, vai ficar y igual 12 menos 8. E aí, y vai ser 4. Então, o meu conjunto solução... não coloquei. Mas a minha resposta seria: o x é igual a 8 e o y é igual a 4. A gente consegue verificar se isso está correto. Então, olha lá. Na primeira equação, eu tenho que colocar o x é 8. 8 e o y é 4. 8 mais 4 não deu 12? 8 mais 4 não é 12? Agora eu tenho que fazer a mesma coisa para de baixo. Era 3x menos y igual a 20. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir esses valores. No lugar do x, eu vou colocar o 8. Então, vai ficar 3 vezes 8, que deu 24. E aí, eu tenho que subtrair esses 24 que eu tive, tenho que subtrair do valor de y. Qual é o meu valor de y? 4. Então, se eu pegar 3 vezes 8, vai dar 24. Menos 4 vai dar 20. Então, esse valor de x e de y atendeu as duas equações. Então, a resposta do meu sistema é: para esse meu sistema, o x vale 8 e o y vale 4. Tudo bem? Agora, uma outra situação, um outro exemplo. Eu tenho o meu sistema. X mais y é igual a 12. E 3x mais y é igual a 20. Olha, a única diferença que eu coloquei nessa daqui é que esse sinal aqui, ao invés de ser negativo, ele é positivo. E quando isso acontece, eu tenho mesma incógnita, mesmo coeficiente, mas os sinais são iguais. E para eu conseguir eliminar, os sinais têm que ser opostos, têm que ser diferentes, eles não podem ser iguais. Então, o que eu vou fazer para acontecer? Para me eliminar, eu vou ter que tornar esses sinais iguais. Então, eu vou multiplicar, pelo método de adição, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar uma das duas equações por menos 1. Por quê? Porque toda vez que eu multiplico alguma coisa por menos 1, eu troco só os sinais. Eu não troco o valor, eu troco apenas sinais. Então, quando eu multiplicar por menos 1, vai ficar... Eu vou produzir uma nova equação, que seria uma equação equivalente. Lembra que a gente viu as equações equivalentes? Então, eu vou produzir uma equação equivalente a essa que tem, só que com sinais negativos. Por quê? X vezes menos 1 vai dar menos x. Y vezes menos 1 vai dar menos y. 12 vezes menos 1 vai dar menos 12. Aí eu produzi a minha equação, olha lá. Ficou claro que eu multiplicando por menos 1, eu vou ter a mesma equação, só que com sinais opostos. Tudo que era positivo vai virar negativo e tudo que era negativo fica positivo. Eu só vou inverter os meus sinais. Ficou claro isso para vocês? Responde no chat. E aí, o que acontece? A segunda equação eu copiei. Está exatamente igual, olha lá. A primeira equação ficou menos x menos y igual a menos 12. A segunda equação ficou 3x mais y é igual a 20. Tudo bem? Responde para mim se ficou tudo bem.
Aí eu vou fazer o método de adição, somar essas minhas equações. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, eu tenho 3x e devo x. Se eu tenho 3x e devo x, eu vou ficar com 2x. Nesse outro caso aqui, eu tenho x e devo y. Desculpa, eu tenho y e devo y. Vai ficar 0. E no outro caso aqui, eu tenho 20 e devo 12. Então, ficou diferente da outra. Então, cadê? Eu vou fazer a diferença aí. Então, vai ficar 8, tá? Então, nesse caso aqui, o y eu eliminei, tá? E o x, eu juntei esses dois. Eu tinha 3x e devia x, então eu fiquei com 2x. Ficou a minha equação 2x igual a 8. Esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Eu vou dividir esse número, então ele passa dividindo pelo outro lado. Então vai ficar x é igual a 8 sobre 12, ou 8 dividido por 2. Então meu x deu igual a 4. E aí o que vai acontecer? Eu vou escolher uma das duas equações para substituir. Porque agora eu já sei o valor x, então eu vou escolher uma das duas. Então eu escolhi x mais y igual a 12 e vou substituir. No lugar do x, eu vou colocar 4 para descobrir o valor de y. Então lá, no lugar de x eu coloquei 4, ficou 4 mais y igual a 12. Esse 4 que está no primeiro membro, ele vai lá para o segundo membro. Se ele muda de membro, ele vai mudar de sinal. Se ele estava positivo, ele vai negativo. Então, lá, ficou y igual a 12 menos 4. Y igual a 8. Então, ó, perceberam que o que acontece? Quando as duas incógnitas são o mesmo sinal, se eu quero eliminar uma das duas, eu vou transformar em sinais opostos, tá? Para transformar em sinais opostos, é só multiplicar por menos 1, qualquer uma das duas equações. Tudo bem? O cálculo de sistema, ficou tranquilo? Responde para mim se o cálculo deu para entender que eu tenho duas equações, e aí a minha resposta tem que atender as duas equações, e aí para me resolver as duas equações, eu vou ter que o quê? Resolver uma. Para resolver a primeira, eu vou ter que eliminar uma das duas incógnitas. E como eu faço para eliminar? Eu tenho que ter mesma incógnita, ou seja, mesma letra, mesmo coeficiente, o mesmo número que está na frente tem que ser igual, e sinais opostos. Tá? Andréia, quer falar mais alguma coisa? Não, Leandro, está bom. Pode continuar. Então, aqui a gente tem um outro exemplo. Um exemplo que vai demandar um pouco mais de lembrar das equações equivalentes. Eu tenho 3x mais y igual a 24. E eu tenho 5x mais 2y igual a 60. Olha lá, eu tenho só letras iguais, mas eu tenho coeficientes diferentes e sinais iguais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho, para eliminar, tem que ser mesma letra, mesmo número na frente e sinais opostos. Então, o correto em matemática seria mesma incógnita, mesmo coeficiente e sinais opostos. Mas aí não tá. Tá difícil de resolver. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar essa equação equivalente para que eu consiga resolver. Agora, para me pensar nessa equação equivalente, olha lá, eu tenho que ou igualar o x ou igualar o y, com o mesmo coeficiente, com o mesmo número. Então, eu tenho que transformar o 3 ou em 5 ou transformar o 5 em 3. Não dá para fazer isso. Não tem nenhum número que eu multiplique que aconteça isso. Por quê? Porque eles são primos. Não tem como fazer isso. Tá difícil fazer isso, os dois. Agora, se eu olhar para o y, tem. Como que eu faço para transformar 1 em 2? Para transformar 1 em 2, é só multiplicar por 2. Só que se eu multiplicar por 2, vai continuar, o y vai se transformar em 2 da primeira equação, só que vai ficar o mesmo sinal. E eu quero que tenha sinais opostos. Então, eu vou multiplicar a minha primeira equação por menos 2. Então, ó, eu vou multiplicar a minha primeira equação por menos 2. Por que eu escolhi o menos 2? Porque quando eu multiplicar por menos 2, esse valor aqui de y, que está positivo, está mais y, ele vai ficar menos 2y. O
que vai ficar mesma letra, mesmo coeficiente e sinais opostos. Nessas condições, eu consigo eliminar o y. Se fosse condições diferentes, eu não conseguiria eliminar o y. Ficou claro isso para vocês? Responde no chat. Porque eu coloquei o vezes menos 2. Ficou claro para vocês? Aí, quando eu multiplico, eu tenho que multiplicar a equação toda. Então, ó, multiplicando a equação toda, ficou 3x vezes menos 2, menos 6x. Y positivo vezes menos 2, menos 2y. Olha lá, escrevi errado, desculpa, aqui era y, tá? E 24 vezes 2, menos 48. Porque, ó, mais e menos, menos. Aqui entendam que é um y, tá? Eu coloquei errado. Agora, resolvendo pelo método de adição, eu vou somar. Eu devo 6x e tenho 5x, eu vou ficar devendo x. Nesse caso ali, eu devo 2y e tenho 2y, eu vou ficar com 0. E o outro caso, eu também vou fazer a mesma coisa. Eu tenho 60 e devo 48. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com menos 1x mais 0 igual a 12. Então, é essa a resposta da minha adição. Esse 1 eu não preciso colocar. Ele pode ser traduzido como só x, menos x. E o 0 eu também não preciso colocar. Então, ficou menos x igual a 12. Eu só tirei o 0, porque não faz diferença. 0 não vai dar para somar. E quando eu tenho 1, geralmente não vai aparecer. Quando o meu coeficiente, o número que está na frente da incógnita, da letra, ele for 1, vai vir sem escrito nada. Eu já sei que é 1. Aí, o que eu vou fazer? Multiplicar por menos 1. Por que multiplicar por menos 1? Porque o x, a incógnita que está aqui, no primeiro membro, ela nunca pode ser negativa. Para tirar esse negativo da minha incógnita, eu vou multiplicar por menos 1. Porque quando eu multiplico por menos 1, eu mantenho todos os valores e altero apenas os sinais. Aquilo que era negativo vai virar positivo. E o que era positivo vai virar negativo. Eu só vou inverter os meus sinais. Então, ficou x igual a menos 12. Olha lá, achei o meu valor de x para esse sistema. Mas preciso ainda achar o valor de y. Então, eu escolho qualquer uma das 3 equações que eu tenho. As 2 que eu tinha no começo e a equação equivalente. Eu posso escolher qualquer uma delas, tá? Escolhi a primeira. 3x mais y igual a 24. Agora, no lugar do x, eu vou colocar esse menos 12. Então, vai ficar 3 vezes menos 12 mais y igual a 24. E eu vou fazer essa multiplicação. 3 vezes menos 12 vai dar o quê? Menos 36. Menos 36 mais y igual a 24. Copiei o resto. Agora, esse 36 tem que passar lá para o segundo membro. Ele vai, se ele era negativo e ele trocou de local, ele foi do primeiro para o segundo membro, ele vai positivo, tá? Então, ficou y igual a 24 mais 36. Então, meu y é igual a 60. Então, eu tenho meu valor de x é menos 12 e o meu valor de y é igual a 60. Eu posso verificar e conferir se isso está correto. Como eu faço para conferir se ele está correto? Eu tenho que substituir o valor de x e o valor de y nas 2 equações que estão lá em cima. A primeira equação é 3x. 3x, qual é o valor de x? Menos 12. 3 vezes menos 12. Deu 36. Aí isso eu vou ter que somar com y. Então vai ficar menos 36 mais 60, que dá 24. Então está correto. Para a primeira equação está correto. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa para a minha segunda equação. A segunda equação é 5x mais 2y igual a 60. Então, vai ficar 5 vezes o valor de x, que é menos 12, que vai dar menos 60. Mais o quê? Eu vou ter que somar com o valor de 2 vezes y. Então, vai fazer 2 vezes 60, que vai dar 120. Então, eu tenho 120 menos o quê? Menos o 60 do 5 vezes menos 12. Então, 120 menos 60 vai dar 60, que é a mesma resposta que eu tenho ali. Então, eu consigo conferir
se a minha equação, se meu sistema está correto. Nesse caso, está correto. Agora eu tenho uma situação problema, tá? Para resolver. Tudo bem até agora? Até agora só foi o cálculo de como resolver um sistema de equação. Ficou claro para vocês? Vocês conseguiram entender alguma dificuldade? Perceberam que eu tenho que tornar sempre tem que eliminar uma das duas incógnitas, e para acontecer isso tem que ser mesma incógnita, ou seja, mesma letra, mesmo coeficiente, que seria o mesmo número que está na frente, e tem que ser sinais opostos. Isso tem que ficar bem guardado para vocês, tá? André, quer falar mais alguma coisa do cálculo do sistema? Não, pode prosseguir. Agora a gente vai para uma situação. A situação era assim. Em um estacionamento, há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Então, eu preciso descobrir qual é a quantidade de carro e qual é a quantidade de moto. E as informações que eu tenho é que eu sei que tem carro e eu sei que tem moto. Eu sei quantos veículos e eu sei quantas rodas. Então, eu vou fazer um cálculo de sistema para conseguir resolver essa situação, tá? Então, primeira coisa, se é um cálculo de sistema, de equação, quando eu falo de equação, eu lembro de incógnita, então eu lembro de letra. Então, eu tenho que atribuir algumas letras. Nesse caso, são carros e motos, então eu tenho que atribuir letra para carros e para motos. A gente vai transformar dessa linguagem, que é o nosso português, a linguagem materna, para a linguagem matemática. Então, para começar, a gente tem duas informações, que são veículos e rodas. Então, a gente sabe quantos veículos tem e quantas rodas tem. A gente sabe que cada carro tem 4 rodas e cada moto tem 2 rodas. Então, essas são as informações que vocês têm que analisar. Elas não estão escritas no problema, mas elas estão intrínsecas. Então, a gente tem que saber. Isso a gente tem que saber de mundo. Que cada carro tem 4 rodas e cada moto tem 2 rodas. Então, essa análise você teria que fazer. Ela não vem escrita no problema. A gente tem que lembrar como que é um carro e como que é uma moto. E se a gente não fizer essa análise, a gente não consegue prosseguir para resolver esse problema, tá? Aí, a gente vai escrever as duas equações, tá? A gente tem que escrever duas equações. Uma com a informação de quantos veículos tem e a outra com a quantidade de roda, com quantas rodas tem. Então, a gente vai escrever duas equações. A gente não consegue resolver por uma equação, porque a gente tem duas informações que elas não se ligam muito bem, que é o veículo e a roda. A quantidade de veículos e a quantidade de rodas, elas não podem estar dentro de uma equação só. Por quê? Porque é diferente a quantidade de rodas para cada veículo. A moto e o carro têm quantidade de rodas diferente. E quando eu sei que tem quantidade de rodas diferente, eu já percebo que eu tenho que fazer duas equações. Uma para veículo e uma para roda. Por quê? Quantidade de veículos pode ser, eu posso contar junto carros e motos. Eu posso fazer essa conta junto. Agora, quantidade de rodas, eu não posso fazer essa conta junto. Porque o carro tem uma quantidade de rodas diferente da quantidade de rodas de moto. Então, por isso não dá para fazer na mesma equação. Eu tenho que fazer duas equações diferentes, tá? Então, a primeira, para montar essa equação, eu tenho que pensar nas incógnitas. Então, o carro eu vou atribuir a incógnita x, tá? E a moto eu vou atribuir a incógnita y. Então, toda vez que eu for falar de carro, na linguagem matemática, eu vou colocar x. E toda vez que eu for colocar moto, eu vou colocar o y, tá? A partir daí, eu já sei que eu vou montar duas equações, uma a respeito da quantidade de veículos que tem no estacionamento e outra a respeito da quantidade de rodas que tem no estacionamento. Porque as duas não conseguem se ligar de alguma forma, porque quando eu falo em veículos, eu conto a quantidade de veículos. Agora, quando eu falo a quantidade de rodas, ela é distinta para carro e para moto, ela é diferente. Eu não consigo juntar os dois, porque carro tem uma quantidade de rodas e moto tem outra quantidade de rodas. Então, a minha primeira equação para veículos vai ficar assim, x mais y igual a 14. Por que ficou assim? Pensando no veículo, a quantidade de carros, que é meu x, mais a quantidade de moto, que é o meu y, vai ser igual a 14 veículos. Da onde que eu tirei esse 14? Daqui,
Ele falou que, totalizando, eu tenho 14 veículos. Então, se eu somar a quantidade de carros mais a quantidade de motos, eu terei 14 veículos. Essa é a minha primeira equação. Tudo bem na primeira equação? Vai respondendo. A minha segunda equação é a equação de rodas. Então, olha lá, para saber a quantidade de rodas, eu sei que o meu x é a respeito de carro. Então, o meu x vai vir acompanhado, multiplicado por 4. Por que multiplicado por 4? Porque a cada carro eu vou ter 4 rodas. Então, se eu tiver uma quantidade de um carro, eu vou ter 4 rodas. Se eu tiver 2 carros, eu vou ter 8 rodas. Por isso que eu vou multiplicar por 4. Por isso que ficou 4x. 4 vezes x. 4 vezes a quantidade de carros que eu tenho. Porque cada carro tem 4 rodas. Agora, moto, eu sei que é Y. E cada moto tem 2 rodas. Então, se eu tiver uma moto, eu vou ter 2 rodas. 2 vezes 1, 2. Se eu tiver 2 motos, eu vou ter 4 rodas. Porque 2 vezes 2 vai ser 4. Que vai ser igual a 48. Da onde que eu tirei esse 48? Aqui, ó. Ele me falou no problema que eu tinha 48 rodas. Então, eu montei as minhas duas equações. Uma equação para a quantidade de veículos e uma equação para a quantidade de rodas que eu tenho no estacionamento. Por que eu diferenciei as duas? Por causa da quantidade de rodas. Porque carro tem uma quantidade específica e moto tem outra quantidade específica. Aí eu fiquei com duas equações. Mas essas duas equações, elas não podem ser resolvidas separadamente. Por que elas não podem ser resolvidas separadamente? Porque elas falam da mesma coisa. Ela fala da quantidade de veículos que tem lá. Ela só separou em duas informações. Mas a quantidade de veículos que tem lá está relacionada à quantidade de rodas que tem lá. Então, para me saber quantos carros e quantas motos eu tenho que resolver elas juntas. Então, quando eu tenho que resolver junto, eu formo um sistema. Então, aqui está meu sistema. X mais Y igual a 14. Ou seja, a quantidade de carros mais a quantidade de motos é igual a 14. Embaixo, a minha equação é 4x mais 2 igual a 48. Ou seja, a minha quantidade de rodas por carro mais a quantidade de rodas por moto é igual a 48, que é a quantidade de rodas que eu tenho no meu estacionamento. Então, eu formei esse meu sistema. Esse meu sistema está formado por quê? Porque eu tenho que resolver as duas. O x e o y tem que ser igual. A minha resposta tem que ser igual para as duas equações. Não pode estar separada. Porque o problema está junto. Eu quero saber a quantidade de moto. E eu sei que são 14 veículos e 48 rodas. Então, os dois estão juntos. Eles não estão postos separados. Eles não estão desvinculados. Eles são juntos. Então, são coisas que eu tenho que resolver ao mesmo tempo. Eu formei equações separadas, mas na hora de resolver essas duas equações, eu vou juntar essas duas equações para resolver ao mesmo tempo. E como a gente está dando enfoque, a gente vai continuar resolvendo pelo método da adição. Ou seja, eu vou juntar as minhas duas equações, tudo aquilo que são semelhantes, eu vou ter que juntar para resolver pelo método da adição, tá? Só que aí eu percebo que, para resolver pelo método da adição, eu tenho que eliminar uma das duas incógnitas, uma das duas letras. Mas, visivelmente, não dá para eliminar uma das duas letras. Então, o que eu vou ter que fazer? Fazer uma equação equivalente de uma das duas incógnitas. Eu posso escolher qualquer uma. Aí, posso eliminar o x, posso eliminar o y. Cada um vai escolher o caminho que achar melhor para você. Eu escolhi um caminho aqui, como exemplo. Mas se você, quando estivesse resolvendo, escolher outro caminho, não tem problema. Porque quando eu resolvo o sistema, eu posso escolher caminhos diferentes. Mas quando chega lá, vai ser a mesma resposta. Por quê? Aí eu poderia transformar o x, o primeiro x, da primeira equação, essa equação aqui, eu poderia colocar menos 4x, ou aqui, menos 2y. Eu poderia transformar. Ou eu poderia transformar esse daqui, ó, dividindo. Transformar esse 4 em 1, ou transformar esse 2 em 1. Cada um escolhe o caminho que for melhor. Eu escolhi um caminho. Qual o caminho que eu escolhi? Multiplicar por menos 2. Porque na hora que eu multiplico por menos 2, eu vou transformar aqui, ó, em menos 2y, que é o oposto de mais 2y. E quando eu confrontar ou somar os dois, vai dar 0. E é isso que tem que acontecer para eliminar. Mesma incógnita, mesmo coeficiente e sinais opostos. Então, eu multipliquei a minha equação inteira por menos 2. Então, olha lá.
x vezes menos 2, menos 2x. Mais y vezes menos 2, menos 2y. 14 vezes menos 2, menos 28y. Olha lá. Foi isso que deu. Olha lá. Olha lá. Menos 2x, menos 2y, menos 28. Agora, aplicando o método da adição, tá? Eu vou somar tudo aquilo que é semelhante, tá? Então, eu devo 2x e tenho 4x, eu vou ficar com 2x. Eu devo 2y e tenho 2y, eu vou ficar com 0, não preciso nem colocar. Agora, eu tenho 48 e devo 28, eu vou ficar só com 20. Aí, como ficou? Ficou 20 é igual... Desculpa, 2x igual a 20. Esse 2 que está multiplicando x, ele vai passar lá para o outro lado. Ele vai passar dividindo. Então, vai ficar como? Vai ficar x é igual a 20 dividido por 2, que é igual a 10. Então, 20 dividido por 2 é igual a 10. Então, o meu valor de x é 10. Eu preciso achar o meu valor de y, tá? Como eu faço para achar o valor de y? Eu pego qualquer uma das 3 equações, as duas primeiras que eu tinha, e a minha equação equivalente que eu formei, multiplicando por menos 2. Qualquer uma das 3. Eu posso escolher qualquer uma e tem que dar o mesmo resultado. Se der resultado diferente, é porque você fez o cálculo errado, tá? Mas ele vai dar o mesmo resultado. Eu escolhi a primeira. X mais y igual a 14. No lugar do x, eu vou colocar 10. Então, vai ficar 10x mais y igual a 14. Esse 10, que está positivo, ele vai lá para o outro lado do sinal de igual, que é o segundo membro. E ele vai com o sinal negativo, ele vai com o sinal oposto. Então, ficou y igual a 14 menos 10. Então, y ficou igual a 4. Eu consigo conferir se essa minha equação está correta? Consigo. É só eu pegar e substituir. Olha lá. X mais y é igual a 14. Então, olha lá. X é 10 e y é 14. 10 mais 4 deu 14. Agora, outra situação lá embaixo, que é 4x mais 2 igual a 48. 4 vezes x é 4 vezes 10. 4 vezes 10 deu 40. Mais 2 vezes 4. 2 vezes 4 deu 8. 40 mais 8 vai dar 48. Ok. O valor de x e o valor de y atendeu as duas equações. Então, eu fiz o meu cálculo correto. Então, está correto. Neste estacionamento, há 10 carros. Por que 10 carros? Lembra que lá no começo, eu disse que o x, tudo que tivesse relativo com x seria sobre carros, e tudo que tivesse com y seria motos. Isso foi estabelecido lá no meu começo. Se você colocou diferente, não tem problema. Você só tem que voltar para o meu começo e ver qual letra você colocou para carro e qual letra você colocou para moto. Eu coloquei para carro X e eu coloquei para moto Y. Então, eu tenho que voltar lá no meu começo. Porque o valor de X meu deu 10. E X, ele fala a respeito de carro. Então, há 10 carros nesse estacionamento e 4 motos. Por quê? Deu Y igual a 4. E Y é igual eu coloquei para motos. Tudo que é a respeito de Y é sobre motos, tá? Então, nesse estacionamento, há 10 carros e 4 motos. Pessoal, ficou claro para vocês esse problema ou tem alguma parte que vocês não entenderam? Pergunta para mim, porque ele é um problema e talvez alguma parte você perdeu. Pode falar? Pode falar no chat. Eu preciso prosseguir, mas eu quero saber se vocês entenderam. Ficou claro? Dandara, Ramon, ficou claro, gente? Tá. Um sistema de equação, ele também tem um gráfico. Eu vou mostrar o gráfico desse meu sistema, tá? Então, a gente tem o gráfico do sistema de equação. O gráfico do sistema de equação, ele vai vir nesse gráfico, ó. Eu tenho a primeira equação, que é x mais y igual a 14, é esta linha. Por que é uma linha? Uma reta. O nome correto é reta. Por que é uma reta? Porque toda equação do primeiro grau vai ficar uma reta. Eu vou ter uma reta. E aqui é a minha segunda lá. X mais y igual a 14 é em vermelho aqui. E 4x mais 2y igual a 48 é o meu segundo.
Meu ponto de intersecção, ou seja, aonde as duas retas se encontram, é o valor do meu sistema, é a resposta do meu sistema. Olha lá, o meu ponto de intersecção, olha lá, é 10 para x e 4 para y. Não é a mesma resposta que eu encontrei aqui? Olha lá, não é? Olha lá, x igual a 10, olha lá, x igual a 10 e y igual a 4. Meu ponto de intersecção é aqui, ó, 10 para x e 4 para y. Como que eu sei que é para x e para y? O primeiro número que aparece aqui no meu parênteses é para x. E o segundo número que aparece é para y. Tá? Então, eu consigo construir um gráfico do meu sistema. Tá? Aí tem possíveis gráficos do meu sistema de equação. Então, tem possíveis gráficos. Então, vamos olhar para alguns sistemas. Então, a gente tem alguns sistemas. Quando eu vou construir gráfico, a gente pensa no sistema. Aqui era um sistema, ó, equação 1 e equação 2. A primeira equação era 3x menos 2y igual a 4. E eu tinha a segunda equação, x menos 4y igual a 2. Esse é um sistema possível determinado. Como que eu identifico que é um sistema possível e determinado? Porque, ó, tem um ponto de intersecção. As duas retas, elas se encontram em algum momento. Em algum momento elas vão se encontrar e na onde elas se encontram é o valor, é onde eu descubro meu valor para x e meu valor para y, tá? Então eu tenho resposta para esse meu sistema. Existem casos de sistema que a gente tem um sistema impossível. Nesse caso é 2x menos 6y igual a 5 para a primeira equação e a segunda é 3x menos 9 igual a 1. E aí o que acontece? Eu tenho duas retas e elas não se encontram. Elas não têm um ponto de intersecção. Quando elas não têm ponto de intersecção, isso a gente deduz, a gente tem certeza que não tem um valor para x e um valor para y igual para as duas equações. Eu não consigo colocar o mesmo valor de x aqui e aqui, e o valor de y, os dois valores iguais, e conseguir chegar nessa minha resposta, que é 5 e 1. Eu não consigo acontecer isso. Então, as minhas duas retas, elas não vão se encontrar. Tudo bem? E aí a gente tem uma situação que o que acontece? A gente tem um sistema possível indeterminado. A gente tem duas equações que a gente forma uma única reta. E aí ele é um sistema possível, mas é indeterminado. A gente não sabe o valor que vai se encontrar. Andréia, quer complementar esses gráficos? Nessa questão de gráficos é importante saber isso direitinho, porque através do gráfico você consegue chegar também na solução do sistema. E o sistema só vai ter uma solução que será única, inclusive, no primeiro caso, quando as duas retas se encontram. Porque a reta, ela, na verdade, é a construção geométrica da equação de primeiro grau. E observem bem que as duas equações escritas aqui são de primeiro grau, tá? Então, só vai ter solução o primeiro caso, quando elas se encontram. No segundo caso, elas são paralelas. Retas paralelas nunca vão se encontrar, por maior que seja o gráfico que a gente construa. E o último, que ele é indeterminado. Por que ele é indeterminado? Porque vai estar uma reta sobre a outra. É isso. Ok. Então, agora a gente vai fazer este gráfico aqui, ó. Eu vou mostrar como que eu fiz esse gráfico para vocês saberem como eu fiz esse gráfico. Então, a gente vai lá, deixa eu abrir aqui outra página. Ó, aqui a gente tem uma página do Google e vocês vão buscar isso daqui, ó, GeoGebra, tá? Então, é esse que eu fiz lá, o gráfico que vocês vão procurar. Aqui a gente tem aplicativos matemáticos grátis. Então, o que acontece? Ele tem no celular, a gente consegue acessar pela internet, não precisa nem baixar o aplicativo, mas quem quiser pode baixar o aplicativo. A gente consegue acessar pela internet. A gente tem esses 9 quadrinhos aqui, e a gente, quando clica nele, a gente vai em GeoGebra Clássico, tá? Aí, quando a gente clica, vai abrir uma tela para a gente
colocar as informações. Então, a gente vai colocar essas informações. Tá vendo aqui que tem o sinal de mais? Aqui a gente clica do lado do sinal de mais e a gente pode escrever. A gente só vai escrever a equação. A primeira equação era x mais y igual a 14. Essa é a minha primeira equação, tá? Dou um Enter, aí aparece, ó lá, EQ1 de equação número 1. A gente vai escrever porque era o quê? Tá vendo que eu já botei aqui, ó. Eu já tenho a minha primeira equação. Então, este é o gráfico para a minha primeira equação. Como é um sistema, eu vou escrever a segunda equação, tá? A minha segunda equação era 4x mais 2y igual a 48. Olha lá. Tenho minha primeira equação, minha segunda equação. E eu tenho aqui, ó, a intersecção. Não dá para ver muito bem essa minha intersecção. Deixa eu diminuir aqui. Não dá para saber, até dá, mas vamos lá. Para a gente descobrir a intersecção correta, se fosse um número mais difícil de entender, se fosse um número racional, que é 0, alguma coisa, nesse caso poderia ser 4, alguma coisa, a gente vem aqui, ó, em ponto, que é esse A. Quando a gente clica em ponto, abre essas opções. A gente vê intersecções de dois objetos. Então, quando a gente clica em intersecção de dois objetos, a gente consegue achar a intersecção. O que a gente faz? A gente clica na primeira reta, depois clica na segunda reta. E ele já aparece meu ponto de intersecção. Tá? Esse é meu ponto de intersecção. Tudo bem? Aí a gente vai melhorar esse ponto, porque a gente quer saber que número. Aqui já está marcado, ó. Minha intersecção é o 10 para x e 4 para y. Mas eu quero que apareça aqui. Então eu clico nesse meu ponto. Desculpa, vou apagar, ele só mudou o nome. Eu venho aqui, ó, é mais fácil clicar aqui, ó, configurações, tá? E aí eu apago, eu já sei qual é o ponto, ó. E eu apago coloco aqui na minha legenda o valor que deu, o valor que tá aqui, ó. O valor que tá aqui eu coloco ali para parecer bem mais visível, tá? Olha lá, apareceu. Substituiu o A por este número aqui, porque eu escrevi o número, tá? Foi o número que eu escrevi. Deixa eu consertar. Deixa eu ver se dá para colocar um espaço. Aí, um espacinho. Aí eu coloquei, ó, tá vendo? O primeiro número sempre é o valor de x e o segundo número é o valor de y. Agora eu quero tirar esse valor. Eu não sei se é só para mim, mas a tela não está mudando. Entendi. Tá, então eu vou começar de novo, vou coisar. Ninguém falou nada, né? Vocês ficam aí quietinhos. Vamos ver. Agora acho que foi. Tá. Eu vou escrever a minha equação, tá? A minha primeira equação era x mais y igual a 14. Opa. Um Enter. E a minha segunda equação, que era 4x mais 2y igual a 48. Eu só escrevi e dei Enter. Eu peguei nessa janelinha aqui, ó, cliquei em cima e escrevi. Quando eu escrevo as duas, ele já faz o gráfico aqui para mim, ó. Ele já faz o gráfico aqui, ó. Tá? Eu só escrevi, eu não fiz nada. É só... Ó, eu vou até apagar. Vou apagar essa também. Ó, eu só... Tá aqui, entrada. Eu clico aqui, aí aparece para mim escrever. X mais y igual a 14. Olha lá, ele já colocou a minha primeira reta. Aperto o Enter, que aparece outra. Aí eu coloco 4x mais 2y, né? 2y igual a 48. Aperto Enter. Ah, já tá as duas minhas retas. Aqui, aqui é meu ponto de intersecção, mas talvez eu não consiga estar vendo muito claro. Então eu venho aqui, ó, tá vendo aqui em cima, nessa barra? Tem algumas
possibilidades. Eu venho aqui, aonde está esse ponto A, clico em cima dele, aparecem essas minhas opções, e eu venho aqui, ó, intersecção de dois objetos. Cliquei em cima. Quando eu clico em cima, eu já vou conseguir fazer a intersecção. Eu clico em cima da primeira reta, e aí ele selecionou a reta. Depois eu clico em cima da outra reta. E aí aparece meu ponto de intersecção. Ó, aqui apareceu, ó, intersecção da equação 1 com a equação 2. É este meu ponto. Essa é a minha resposta do meu sistema. Esse sistema tem essa resposta. 10 para x e 4 para y. Lembra que a gente calculou lá? Aí eu quero o quê? Fazer o quê? Eu quero tirar esse A e colocar os números para ficar mais visível. Então, vem configurações e eu venho aqui, legenda. Na minha legenda eu posso colocar, escrever o que eu quiser. Aí eu escrevo o número. Tem que ser nessa ordem, 10 primeiro e depois o 4, porque o primeiro número sempre será o valor de x. Olha lá, ele trocou. Se eu quiser trocar esses valores aqui, esses nomes, eu também consigo trocar. Eu venho e clico aqui, configurações, olha lá. Eu vou colocar minha legenda, eu vou colocar a mesma equação. X mais y igual a 14. Só para aparecer a equação e vou trocar a cor. Que está preta, eu vou colocar azul, ó. Coloquei azul. Aí é só fechar. Olha lá, ficou em azul. Agora eu vou para a minha segunda equação. Configurações. Não foi a primeira ainda. Vamos lá. Não deu certo. Deixa eu fechar. Aqui, selecionei. Configurações. Aqui. Aí eu coloco a primeira, ó. É só copiar o que está escrito. Na definição, eu copio o que está escrito na definição. 4x mais 2y igual a 48, para aparecer lá. Isso é a minha legenda, o que aparece aqui. Vou trocar a cor. Vou colocar vermelho. Olha lá. Aí tem mais coisas. Tem estilo, se eu quiser colocar a espessura da linha. Aí tem mais algumas informações. Vocês podem verificar. Aí eu fecho. Aí o que aconteceu? Vamos colocar aqui mais para baixo. Eu consigo dar uma arrastadinha e colocar mais para baixo. Aí o que aconteceu? Eu tenho meu gráfico. Aonde está a minha intersecção entre os dois é a minha resposta do sistema. Então eu tenho a equação x mais y igual a 14 e a equação 4x mais 2y igual a 48. Aí ele fez a reta, que é, para a equação do primeiro grau, sempre é uma reta. E aí, onde as duas se encontram, eu vou ter a minha resposta do meu sistema. Então, é assim que eu faço o meu gráfico de um sistema de equação no GeoGebra, que é um software para fazer gráficos. Tá? Então, dá para fazer gráficos e outras, mais um monte de coisa que dá para fazer. Conseguiram entender como fazer esse gráfico? Acharam as coisas? Perceberam? Ou não perceberam? Não conseguiram entender aonde achar essas coisas? Pessoal, conseguiu entender? Tá? Eu consigo acessar também pelo celular. Pelo celular. No celular tem um aplicativo, mas também dá para fazer acesso pela internet, pela página. E no computador eu também consigo fazer. Quando vocês fizerem no celular, o que vai aparecer? Ele aparece só esses daqui, do mesmo jeito que está aqui. E quando você clica aqui, ele some esses daqui e aparece esses daqui, tá? Ele aparece diferente, tá? Então, por ser menor, tá? Então, ele aparece um pouquinho diferente, mas tem todas as funções. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Tá aqui. Então, a gente conseguiu fazer, foi esse gráfico lá, ó, exatamente igualzinho que eu fiz, tá? Vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma coisa que queiram perguntar? Não, pessoal? Tudo certo?